e paz, povo de Deus, amém? Graça e paz, povo de Deus, amém? Tá ficando melhor, o povo está começando a acordar. Daniel, capítulo 1, apenas o versículo 8. Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias dos reis, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Pai, eis aqui, Senhor Deus, mais uma porção da Tua palavra. Eu me coloco, Senhor Deus, na dispensação do Teu Espírito nessa manhã. Que o Senhor, ó Pai, fale através de mim. Que o Senhor cresça, ó Pai, através de mim. Que o Senhor, ó Pai, faça, Senhor Deus, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Porque a Tua palavra me ensina que o coração do homem traça os planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus, que nessa manhã o Senhor possa, ó Pai, sondar e esquadrinhar os nossos corações. O Senhor possa, Senhor Deus, mostrar para nós, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer falar com Tua palavra. O Senhor possa, Senhor Deus, trazer a nós a clareza do entendimento da Tua palavra, pois a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho, é a Tua palavra. Então, Senhor, apesar de mim, quem sou eu, ó Pai, para fazer, ó Pai, tão grande honra a Tua palavra? Que o Senhor, ó Pai, faça conforme, Senhor Deus, o Senhor planejou nessa manhã. Que nossos pensamentos estejam cativos agora para ouvir a Tua voz. Para ouvir a Tua voz. Tão somente a Tua voz, que é doce, suave e sublime, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Obrigado, Aline, pela água. Quando eu descobri que eu ia estar trazendo essa palavra, eu falei, Jesus, o que falar para esse povo? É sempre um desafio. Falar para as pessoas que me doutrinaram na fé, me ensinaram o pouco que sei, se digo que sei. O tio Nil é um deles, Celinho, eu sempre faço menção de honrar a vida dessas pessoas que sempre esteve com a gente, sempre nos ajudou, sempre nos orientou. E esse texto é um texto muito conhecido. Livro de Daniel, pode deixar ele aqui, tá? Por favor. Daniel, capítulo 1, versículo 8. É um texto que eu aprendi desde a escola dominical, que Daniel assentou não participar do manjar do rei. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando um pouco mais a palavra, vai entendendo um pouco mais, a gente sempre linka esse texto a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que os quatro andaram junto, que os quatro trabalharam, que os tratos jejuaram, que os quatro passaram, que os quatro ficaram mais formosos, que os quatro cresceram. Mas a palavra do Senhor diz que Daniel resolveu não se contaminar. A palavra não diz sobre Sadraque, sobre Mesaque, sobre Abednego. Eles estavam juntos, mas a decisão foi de Daniel. A gente precisa um pouco desmistificar isso, porque a graça e a misericórdia, se a gente continuar lendo, ela alcançou a vida de Daniel por uma decisão que ele tomou. Daniel, através dessa decisão, ele impactou os seus amigos de uma tal forma que os amigos falaram: ei, eu estou contigo, eu vou contigo na sua decisão por onde for. E o primeiro ponto que eu quero falar é exatamente isso. Existem pessoas que estão do seu lado que têm que ver o seu posicionamento perante os manjares. Existem pessoas que estão junto contigo, que através do seu posicionamento serão abençoadas de tal forma, que quando se passaram 10 dias, o copeiro orou para eles e viram que eles estavam totalmente mais formosos do que aqueles que estavam com o manjar do rei. Por conta da decisão de Daniel, os seus amigos que estavam juntos, Sadraque, Mesaque e Abednego, tiveram o seu caráter transformado. É a palavra. Daniel assentou no seu coração. E se a gente vai hoje passar um pouquinho tudo o que rolou nesse primeiro capítulo,
Vai ser uma manhã meio de ensino. Amanhã que a gente vai aprender sobre algumas coisas que esse capítulo esconde em suas hermenêuticas, que esse capítulo fala. Ele é tão rico em conhecimento. Eu garanto que eu vou terminar muito rápido, não vou demorar. Até meio-dia a gente está aqui. Brincadeira, não me xinguem, não me briguem comigo. Mas a gente vai entender um pouquinho do que ocorre quando um posicionamento é diferenciado. Versículo 3 e versículo 4 desse mesmo capítulo, Tatajuba. Diz assim: depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que apenas lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Pode deixar aí. A primeira parte que eu quero te falar é a visão humana. A visão humana perante o rei. Os jovens eles tinham que ser sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. Essa era a visão humana de um reinado. Esse reinado, rei Joaquim, rei de Judá, entendeu? E estavam ali nessa visão, na visão de pessoas formosas, cheias do conhecimento, pessoas que aos olhos humanos seriam pessoas que seriam totalmente úteis para o rei, pessoas que iam servir com uma forma excelente. Eu não digo que não serviriam, serviriam sim, porém essas pessoas estavam debaixo de uma visão humana, a visão e um decreto de um rei. E se você for continuar lendo no capítulo 2, esses mesmos jovens, sábios, instruídos, versáteis, doutos na palavra, conhecimento, foi liberado sobre eles uma sentença de morte. É só você continuar lendo o capítulo. O capítulo 2 vai dizer que rei Nabucodonosor tinha um sonho, foram procurar os sábios, os entendidos, para que pudessem interpretar. E como ninguém pôde, ninguém o achou, na visão do rei, na visão desse, o decreto era de morte. Então, a partir do momento que a gente anda numa visão humana, por aparência, por eu sei, eu faço, eu consigo, ele é bom, ele faz, a gente olha numa carnalidade, a gente vê os status dessa pessoa, a gente não olha por coração, ó, como Jesus manda a gente fazer. A gente acaba se frustrando por não conhecer quem está verdadeiramente disposto a fazer as coisas do rei. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a visão humana vai te levar a um decreto de morte. O verso 8 foi o que a gente leu, não precisa colocar. Um posicionamento diferente dos demais, porque Daniel ele também era homens como eles, porém ele se posicionou de uma forma diferente. Ele decidiu em seu coração mudar a ótica perante o rei. Ele decidiu falar: ei, eu não, eu vou seguir aquilo que meu Deus tem para mim. Eu não vou me contaminar com esses manjares. Eu vou fazer algo diferente do demais. Eu vou mostrar que verdadeiramente existe um Deus, que é aquele que era, que é aquele que é, que é aquele que está por vir e que é aquele que está neste lugar. Hoje Deus olha para nós e pede um posicionamento diferente perante os manjares que têm sido servidos. A gente continuando, servindo, a gente vai para o verso 9, Tatajuba. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Daniel ele se posicionou e Deus o honrou. A honra para você nessa manhã, a honra para você perante o seu posicionamento. Na versão NAA diz que Deus deu graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Deus ele quer derramar um tempo de graça nesse tempo de aliança conosco. Esse tempo que ele tem falado conosco sobre fé, como o seu pastor tem falado, como o nosso pastor tem falado, a gente precisa ser agraciado, mas para que a graça venha, ele teve que se posicionar.
Para que a graça venha, ele teve que mostrar ao chefe dos eunucos que mais vale eu estar na direção do meu amado do que na direção de um rei. A visão de Deus é diferente da visão humana. Porque se a gente parar para analisar a visão de Deus e o que ocorre, no primeira parte que eu falei da visão humana, que era um decreto de morte, a partir do momento que Daniel tem essa graça, ele chega ao chefe, no capítulo 12, e vai falar: o que está acontecendo que você está matando? Por que tem essa ordem de matança a todos os sábios? Aonde está isso? Quem decretou? O porquê decretou? E o chefe, recebido a ordem, ele fala a Daniel: é porque não houve homem sábio, não houve ninguém que pudesse interpretar os sonhos do rei Nabucodonosor. Isso está no capítulo 12. Daniel se posicionou mais uma vez e falou: ei, pode parar, eu vou estar ao rei, eu vou mudar esse decreto, porque aquele que está em mim, ele me deu sonho, ele me deu visão e ele me deu um entendimento para mudar decretos. Se você se posicionar, você vai ver que Deus entrega a eles algo novo, alguma visão nova, porque ele contagia aquele que está ao seu redor. Então aquilo que era um decreto de morte, depois que se virou, não se achou mais alguém sábio para discernir os sonhos que Deus tem, que Deus dá aos seus reis, aos seus dirigentes. Daniel, com sua postura, ele fala: o rei, eu vou discernir os seus sonhos. E o chefe leva Daniel ao rei, e Daniel interpreta os sonhos, e o decreto que era para a morte se cessa. Segundo direcionamento que eu quero dar para a igreja é que Deus vai te levar a lugares para mudar decretos, para mudar sentenças de alianças que já foram determinadas como sentenças de morte, como sonhos sem esperança. Existem ainda pessoas que precisam do seu posicionamento para mudar decretos. Existem pessoas que estão perecendo porque falta posicionamento daqueles que se dizem servos do Senhor, daqueles que se dizem soldados de Cristo, daqueles que se dizem atalaia do Senhor. Existem pessoas que chegam no culto, sentam ao seu lado e precisam literalmente só de um abraço, só de uma palavra de conforto. Mas às vezes a gente está tão contaminado com os manjares do rei, a gente está tão abastecido, que a gente esquece de olhar para as pessoas que estão do nosso lado, precisando apenas de um abraço, precisando apenas de uma palavra de conforto, precisamos apenas: eu conto contigo. Qual é sua dor? Quando o tio Ni estava orando por mim, ele falou que com certeza existem pessoas que estão sofrendo, que estão abatidos, e que viram uma palavra do céu para nossas vidas. A palavra do céu hoje é posicionamento, porque se a gente se posicionar perante uma aliança que Deus tem conosco, Deus, ele vai honrar a aliança feita com nós. Deus, ele tem um tempo de honra para cada um de nós. Verso 13, vamos correr um pouquinho, eu não quero me alongar. Depois, compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com esses teus servos. Não importa o decreto, a ordem. A Bíblia fala: fazei prova de mim. Aqui Daniel estava falando para o carcereiro, porque o carcereiro estava temeroso em mudar um decreto do rei. O carcereiro estava apreensivo em fazer algo que não era de uma ordem direta do rei, era uma ordem de um servo. Porém esse servo, ele tinha uma ordem acima da ordem do rei. Mateus, o que você está falando? A ordem acima, a ordem que vem para nós, para mudar decreto de reis, é a ordem que vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer prova com os carcereiros que tentam colocar você numa cáusula, tentam colocar você apenas num cubículo, não deixa você expandir, mas Deus está falando: vai e faça aquilo que eu te mandei. Rompa apenas um decreto simples,
mas rompa com direção. Rompa com sabedoria, rompa com graça, rompa com favor. Não se prenda, não se limite apenas a uma liturgia. Deixa o agir do Espírito Santo mover. Mateus, mas e aí o que vai ocorrer? O que vai ocorrer você já sabe. Vai se passar 10 dias, vão se passar tempos, vão se passar pessoas ao seu lado, vão pensar que estava tudo destruído, que tinha acabado, que não tinha mais jeito, que eles vão consumir, que eles vão se consumir, que eles vão morrer, que eles vão voltar parentes, o carcereiro vai ficar doido, não vai perder as estrebeiras, porque ele ouviu a voz de outro, não ouviu a voz de rei, ele vai morrer. Não. Vem e veja o que o Senhor está fazendo neste lugar. Vem e veja o que o Senhor está fazendo com aqueles que se posicionaram perante a ordem do Rei dos Reis. O carcereiro chegou, ele veio, confiou, experimentou, e ao fim de 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. É a Bíblia, não sou eu. Se você quiser conferir, está no verso 15. O seu posicionamento vai mudar a realidade até do carcereiro que estava te dando uma ordem. E vai falar, eu preciso ouvir, além do rei, que estava em obediência, eu preciso ouvir a voz do meu amado. Deus, Ele quer que você ouça a voz dEle em algumas situações. Deus, Ele quer que você literalmente entregue. Senhor, eu recebi um decreto. Eu recebi uma ordem judicial. Eu recebi um diagnóstico médico. Eu recebi uma receita que eu tenho que seguir. A palavra do Senhor me ensina, confia no Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus, Ele vai além de diagnósticos. Deus, Ele vai além de decretos. Deus, Ele vai fazer com nós algo novo, acima do que já foi decretado. Mateus, mas é sentença de morte. Mas Lázaro já estava morto. E Jesus falou para ele, apesar da ordem que você já está morto, faz 3 dias, a minha ordem para você é, Lázaro, vem para fora. Não importa, nem a morte pode parar o decreto do rei. Se você está em dúvida, se você está apreensivo com algum decreto que foi liberado sobre a tua vida, eu quero te dar uma palavra de ânimo. O decreto, se foi decreto humano, pode lançar sobre a cruz, porque o decreto de Deus é trazer vida, é trazer esperança, é trazer remédio, porque existe um bálsamo em Gileade que ainda jorra sobre nossas vidas. E ainda existe uma unção de Deus que ainda jorra sobre a casa favorita. Ainda existe um óleo precioso que sara todas as feridas, que limpa, que sara, que cura, que santifica, que liberta. E esse óleo é a presença do Senhor Jesus, que veio para mudar decretos. Próximo, 5º ponto, verso 10 e 16. Verso 10 diz, porém o chefe dos eunucos disse a Daniel, tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou que vocês devem comer. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso vier a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Verso 16. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles a fina iguaria do rei e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. É a mesma pessoa que estava com medo, que estava apreensivo, que falou, eu não posso fazer isso, eu não vou conseguir, eu vou morrer. Ele mesmo, após apenas ver o que Deus está fazendo, ele mesmo tirou deles as finas iguarias do rei. Ele não recebeu outra ordem, ele não recebeu outro decreto, ele apenas reconheceu que aqueles jovens falaram a verdade. Ele apenas viu que era real o agir de Deus na vida daqueles jovens. E isso vai ocorrer com aquelas pessoas que estão diante de você e não entendem o seu chamado. José foi vendido pelos irmãos. A gente conhece a história. Resumindo, ele era escravo, estava lá e parou como governador.
Os irmãos tiveram que se prostrar diante dele, perante um decreto. Assim que revelou, todos jubilaram e ficaram. Jesus mudou a história dele. Jesus vai mudar a sua história. Os outros verão o que está sendo feito neste lugar, por conta do seu posicionamento, por conta da aliança que Deus tem contigo. Mas o posicionamento de Daniel é algo muito importante, porque como a gente está estudando um pouco nessa manhã sobre a vida dele, a gente tem 3 comparações que a gente pode fazer, e aqui eu caminho para o fim, como o meu pastor diz, que começa lá no verso 9. Tudo que Daniel recebeu, e eu vou repetir esse verso. Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Quem recebeu? Só o 9. Quem recebeu? Quem recebeu misericórdia e compreensão? Amém? Quem? Boa, vamos lá. Então, apenas Daniel recebeu graça e misericórdia do Senhor. Pula para o verso, deixa eu achar, 17. 17 diz: ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Quantos jovens? Quem estava no meio deles? Quem estava no meio desses 4 jovens, que recebeu primeiro graça e misericórdia? Daniel. E os seus amigos junto com ele cresceram, fizeram, evoluíram, trabalharam com graça, trabalharam com misericórdia do Senhor, e o Senhor ainda acrescentou a eles conhecimento e inteligência, porque caminharam com pessoas que se posicionou. Deus, ele vai colocar pessoas junto contigo, que vai crescer juntamente contigo, conforme diz em Romanos, que todos cresciam unânimes na fé. Por causa do posicionamento de Daniel, os seus 3 amigos também receberam conhecimento e inteligência. Então Daniel aqui, ele já tinha 4 virtudes dos céus: graça, misericórdia, conhecimento e inteligência. Você vê um diferencial na vida de Daniel, porque todos cresceram juntos. Então se formou ali uma aliança. Porém Deus, ele não quer parar contigo apenas nessa aliança. Ele quer que você dê um próximo passo. Pode continuar, o versículo, ele diz o seguinte: mas a Daniel, volta, 17, mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visão e sonhos. A partir do que você toma um posicionamento, faz aquilo que Deus mandou, influencia seus amigos para também fazer aquilo que Deus mandou, Deus, ele vai te dar um novo desafio. Deus, ele vai te dar um próximo passo, porque nosso Deus, ele é um Deus de aliança, que ele não quebra essa aliança que fez conosco. A partir do momento que você acha que não tem mais para onde crescer, não tem como mais eu expandir, eu já estou douto nesse assunto, eu já conheço tudo, tem aqui um doutorado, o Arthur, menino sábio, puro, menino com conhecimento absurdo, mas Deus, ele tem algo a mais para te dar perante o seu posicionamento. Deus, ele não vai limitar a você apenas graça e misericórdia. Você alcançou isso, parabéns, por conta do seu posicionamento. Você influenciou seus amigos por causa da graça e misericórdia, teve conhecimento e inteligência, glória a Deus. Mas Deus, ele quer te dar algo a mais, para que você possa continuar crescendo, e crescendo, e crescendo, e evoluindo no seu ministério. Não é tempo de ficarmos parados com apenas aquilo que a gente sabe. A gente tem que ter um coração para aprender cada vez mais e mais aquilo que Deus tem para nós. Porque no verso 17 diz: mas a Daniel, não aos 4. No começo do versículo, os 4 jovens receberam conhecimento, mas a Daniel, ele tem algo a mais, que é visão e sonhos. Eu quero viver mais de Deus. Eu quero que a casa favorita vive mais de Deus. Eu quero que esse povo aprenda cada vez mais de Deus. Eu quero que o mesmo Espírito que pousou sobre Daniel, dando todo esse entendimento, dando essas 6 características, possa estar sobre a vida de vocês, com visões, sonhos e interpretação de sonhos. Diz assim, no final, que uma postura transferente.
vai mudar um reinado. Porque se você parar no versículo 1, você vai entender o seguinte: Daniel 1:1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a situou. Verso 21. Daniel continuou ali até o primeiro ano do reinado de... Mas Ciro não foi citado no começo. O reinado de Ciro não foi citado no começo do capítulo. Era outro reinado. Então, existe um período para todas as coisas debaixo do céu. O período do conhecimento, o período da graça e da misericórdia, ele viveu até o reinado do rei Ciro. Ele tinha que estar fazendo isso, mostrando que Deus tem aliança com ele, mostrando que ele tem conhecimento, mostrando que ele é inteligente. Durante esse período, era dessa forma que ele tinha que agir, até o final do reinado, o primeiro ano do rei Ciro. Ele tinha que estar ali, fazendo isso. Mas a gente leu que Deus deu para ele sonhos e visões. Isso traz a interpretação de sonho. Então, nesse processo que ele estava fazendo aquilo que Deus ordenou, ele também estava se capacitando para aquilo que está por vir. Mateus, onde está isso? Capítulo 2, verso 1. Eu estou partindo para o fim de verdade. Nath, se quiser subir, pode subir. Mateus, se quiser subir, pode subir, sem problema nenhum. Eu literalmente estou partindo para o fim. Capítulo 2 diz o seguinte, verso 1: no segundo ano do reinado do rei Nabucodonosor, teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Volta no capítulo 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, quem? Nabucodonosor, o mesmo rei que estava vendo o conhecimento, que estava vendo que o menino estava crescendo, que estava com estrutura, que estava com graça, que estava com o favor de Deus, começou a sonhar esse rei. Eu não vou decorrer o capítulo 2, porque o Deus de aliança está neste lugar. O Deus que restaura dons, o Deus que restaura ministérios, o Deus que faz além. Nesse ano do rei, capítulo 2, pode colocar ali, capítulo 2, verso 1. O rei procurou decretos. O rei procurou homens sábios. O rei procurou pessoas que tinham conhecimento de interpretação. Mandou o seu chefe ir matar. Mas Daniel falou: aqui não. Aonde eu estou não há lugar para a morte, há lugar para a vida. Porque o meu Deus me deu o dom de interpretar sonhos. E daí os chefes foram lá, os sábios chegaram para o rei e perguntaram: conta-nos o sonho. Fala para a gente o que você sonhou para que a gente possa interpretar. Essa era a postura dos sábios da época. Conta para mim aquilo que você sonhou. E eles não conseguiram interpretar o sonho do rei. O rei ficou furioso, mandou matar a todos. Mas quando Daniel chegou perante o rei, ele não teve a mesma postura dos sábios. Ele não teve que ouvir o rei falando sobre o seu sonho. Quando Daniel chegou perante o rei, ele já chegou com a revelação pronta. O que te atormenta é sobre o teu sonho. E o seu sonho quer dizer isso. E o decreto que era de morte se passou a vida. Quando Deus ele te revelar algo, você não vai precisar ouvir o sonho. Você não vai precisar ouvir o questionamento da pessoa. Você simplesmente vai entregar aquilo que Deus tem para aquela pessoa, para mudar a realidade que ela está vivendo. Se coloque de pé nessa manhã. Comece a pensar aí agora em decretos que foram lançados para a tua vida. Comece a pensar agora em decretos que lançaram de morte. Comece a pensar agora em posicionamento que muitas das vezes a gente não pensou.
a gente não agiu, a gente simplesmente ignorou, achou que não fôssemos capazes, mas hoje Ele quer derramar sobre ti a mesma essência que Ele derramou sobre Daniel, com conhecimento, sabedoria e inteligência, porque o Deus de aliança é o Deus deste lugar, é o Deus que faz infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos, mais do que expressamos. Ele está sondando o seu coração nessa hora. Ele sabe verdadeiramente aquilo que você veio buscar nessa manhã. Ele sabe qual decreto foi lançado sobre ti. Ele está dizendo: eu sou o Deus que faço nova todas as coisas. Eu sou o Deus que supra as suas necessidades. Eu sou o Deus que vou além, porque Ele faz mais do que pedimos, ou sequer pensamos, ou sequer imaginamos, ou sequer verdadeiramente expressamos esse amor, porque o amor dele não falha, o amor dele é soberano. Ele é o Senhor. O Ministério de Louvor vai estar cantando uma canção, e você é livre para estar perante o altar, para estar no seu lugar, verdadeiramente entregando: Senhor, eis aqui os meus sonhos, eis aqui o meu posicionamento perante ti, em nome de Jesus.